meus irmãos, olá, minhas irmãs, estamos aqui reunidos, para mais uma meditação do nosso Palavra Encarnada, exatamente nesse dia de hoje, dia 11 de agosto de 2021. A palavra de hoje, o Santo Evangelho de hoje, está no livro de São Mateus, capítulo 18, do 15 ao 20. Abra sua Bíblia, abra sua Sagrada Escritura e acompanhe conosco a leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje ele inicia com um direcionamento. Existe algo que é muito necessário e essencial na nossa vida. E aí eu falo em especial aqueles que vivem a experiência da vida comunitária, que é a exortação, a correção fraterna. A correção fraterna por quê? Porque é uma correção, mas ela não pode deixar de ver de vista a caridade. Jesus, ele dá um passo a passo para nós irmos ao encontro dos nossos irmãos, em que nós precisamos, na caridade, nos aproximar deles. O centro dessa experiência não é a correção. O centro dessa experiência é o amor e a fé que nós temos. Na verdade, o centro dessa experiência é o amor pelo irmão. O centro dessa experiência é o amor que nós temos e o desejo que nós temos de salvá-lo. A caridade precisa estar presente em todas as nossas palavras no momento em que nós vamos nos dirigir ao nosso irmão. Por isso que Jesus, ele dá um passo a passo em que ele vai dizer que, primeiro, nós chamamos o nosso irmão, depois nós chamamos como uma testemunha e depois nós o colocamos diante da igreja. Por que Jesus ele dá esse processo? Exatamente para que o nosso coração ele não exerça essa correção segundo o momento da ira, o momento da raiva, o momento da falta de compaixão mesmo. Porque quando eu me aproximo do irmão, o que é que o Senhor vai dizer aqui? Se o teu irmão tem um pecado contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. É o primeiro passo. Vai ter a sós com teu irmão, vai sentar com ele, vai amá-lo, vai conversar com ele, se coloca, se abra ao perdão, se abra a liberar esse perdão. A correção, ela automaticamente está dentro de uma experiência de perdão. Depois, se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Por que Jesus fala isso? Quando nós passamos pela experiência da correção, quando nós passamos pela experiência de ir até o irmão para corrigi-lo, nós ganhamos o nosso irmão. Por quê? Porque o irmão ele precisa se sentir amado nessa experiência. E ao se sentir amado nessa experiência, nós ganhamos. Qual a pessoa que se sentindo amada, ela não sente uma segurança naquele relacionamento? Quem que se sentindo amado não sente ali uma proximidade daquela pessoa? Não basta simplesmente nós dizermos que amamos,
mas o nosso irmão precisa se sentir amado. E a correção, ela é um sinal desse amor. A correção fraterna é um sinal dessa compaixão. Porque eu estou indo corrigir o meu irmão, não porque eu me sinto superior a ele e ele é inferior, mas porque eu desejo viver essa fraternidade, eu desejo viver esse amor mútuo, eu desejo viver essa comunhão. Então a correção, ela serve de aproximação, ela serve para estarmos juntos, para colocarmos em partilha as nossas necessidades, para colocarmos em partilha os nossos deslizes. Porque tanto eu quanto você, somos passíveis, existe em nós a possibilidade do erro. Então, quando nós vamos corrigir alguém, nós já vamos sabendo que nós poderíamos estar daquele outro lado. Isso já vai quebrando e aquebrantando o nosso coração, para não faltarmos com a caridade. E aí o Senhor, digamos, uma segunda parte do Evangelho, ele já começa a dizer que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu sei que essa palavra, muitas das vezes, ela é dita e direcionada, em relação ao que a igreja, ao que a igreja realiza, ao que os sacerdotes realizam. O que eles ligam na terra é ligado no céu. Mas aqui eu queria que nós tomássemos um novo olhar sobre isso. Quando nós nos aproximamos dos nossos irmãos para fazer uma comunhão de coração, para colocarmos em partilha, em unidade com eles, nós estamos ali ligando, porque Jesus disse: se conseguires, tu ganharás o teu irmão, porque o amor ali foi gerado. Jesus estava ali presente. Jesus estava no meio, gerado pela comunhão, pela fraternidade. Então ali foi ligado algo na terra, e ao mesmo tempo no céu também vai ser ligado. Na eternidade vai ser ligado. Porque o amor e a caridade nunca hão de passar. Eles permanecerão. A caridade permanecerá. O amor permanecerá. Então todas as vezes que nós amarmos, todas as vezes que nós perdoarmos, todas as vezes que formos ao encontro dos nossos irmãos, permanecerá. Tudo isso permanecerá. É algo que está sendo ligado na terra, que será ligado no céu. E pela graça de Deus, no dia de hoje, que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, ela nos conceda essa graça, de vivermos essa experiência do perdão, do amor, do acolhimento. O Santo Padre, o Papa Francisco, em uma de suas últimas cartas, ele vai dizer que nós precisamos criar nos nossos ambientes espaços que proporcionam o acolhimento, que proporcionam a escuta. Como que está sendo esses espaços de escuta na minha vida? Eu sou aquele que mais fala ou sou aquele que mais escuta? Sou aquele que mais quero ser acolhido ou sou aquele que acolhe, que me abre a acolher? Pelo Evangelho de hoje, pela graça do Evangelho lançado sobre os nossos corações, nós possamos viver com intensidade, radicalidade, aquilo que o Senhor semeia na nossa vida todos os dias, pela Sua palavra, pela Sua misericórdia, pela graça que nos é lançada pelo Evangelho diário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.